Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Em primeiro, quero parabenizar a todos que atravessamos 2023 e chegamos a 2024. Alguns sonhos ainda não realizados, alguns projetos ainda não foram colocados em finalizações, mas eu tenho certeza que 2024 possa ser o ano da harmonia, da paz, do dinheiro e principalmente do conhecimento, para que tudo aquilo que desejamos possa se concretizar. Cada vez que aprendemos e chegamos a conhecer um pouco mais, nos livramos das garras religiosas, daqueles lobos devoradores que tentam não só nos aprisionar pelo medo, mas que também tentam levar o fruto do nosso trabalho para seu regozijo próprio. Parabenizo a todos que chegamos agora em 2024 e vamos à frente. E como primeiro vídeo do ano, eu gostaria de ter falado um questionamento que algumas pessoas vieram me perguntando no ano de 2023. Eles perguntaram se existe uma das religiões mais antigas e junto com uma amiga inscrita no canal, Rania Bel Hayat, professora de árabe clássico, uma sumidade em conhecimento iraquiano daquele povo ali da Suméria. Rania também é dona do canal O Clã de Enki no Telegram, um canal que fala sobre geopolítica, sobre a política da atualidade no Oriente Médio, fala sobre o Iraque, os sumérios, os gigantes, a Antártida e tudo mais relacionado às histórias sumerianas. Vale a pena acessar o Clã de Enki no Telegram. O link estará fixado logo abaixo na descrição do vídeo. Não deixe de acessar, você que tem o Telegram, o Clã de Enki, se informe de tudo aquilo que a mídia não divulga. Elaboramos e fizemos um projeto a respeito de um povo que ainda cultua os Anunnakis, aqueles que ainda têm a primazia desde a época sumeriana. Mas não deu tempo de terminar, eu quero dar um grande abraço também, felicidade a Rania Hayat, mas brevemente vamos colocar em prática. E como primeiro vídeo do ano, nós vamos responder a pergunta que o nosso amigo Ivanta Vieira, assistindo o vídeo sobre Ezequiel 28 não é Satanás, ele faz a seguinte pergunta: se esse texto não fala de Satanás, então nos explique. O rei de Tiro estava no Éden, ele era querubim protetor? Agora reparem como que essa pergunta se transforma em uma leve afronta. Por causa desses teólogos de internet, muitos incautos caem em suas vãs doutrinas. O povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Será que ele está certo nessa afirmação? Mas antes de entrarmos neste detalhe, eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct, no WhatsApp ou aqui no YouTube. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Bom amigo Ivanta Vieira, nós vamos começar a responder a sua pergunta, mas pela sua afirmação. E você diz o seguinte: por causa desses teólogos de internet, muitos incautos caem em suas vãs doutrinas. O povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6. E para aqueles que não sabem, os incautos que o Ivanta Vieira se refere são aquelas pessoas descuidadas, ingênuas, sem malícia, uma pessoa que é definitivamente imprudente. E nesse ponto de vista do Ivanta Vieira, os teólogos da internet, ao qual ele afirma que eu sou, pegam essas pessoas que são desavisadas, descuidadas, imprudentes, as pessoas que são completamente leigas, dão um nó na cabeça delas e colocam vãs doutrinas e vãs filosofias e elas acabam caindo nesse laço. Pois bem, meu amigo Ivanta Vieira, eu não crio doutrinas vãs e nem legítimas, esse não é meu objetivo. Para isso já existem aí os líderes religiosos que criam seus templos, levando essas pessoas como ovelhas para o matadouro. Mas o teólogo da internet, ele analisa textos dentro do contexto
para saber se a teologia cristã está falando verdade ou simplesmente colocando falácias na cabeça do povo. Mas vamos para a sua pergunta. Se esse texto não fala de Satanás, então nos explique. O rei de Tiro estava no Éden? Ele era querubim protetor? E para saber onde o rei de Tiro estava, nós precisamos entender e saber o que o capítulo 26, 27 e 28 de Ezequiel fala sobre o Éden. E quando lemos o capítulo 27 de Ezequiel, ele ali fala sobre algumas cidades, algumas ilhas, alguns povos que comercializavam com esse rei ou com a cidade de Tiro. Mas para melhor entendimento, vamos ler o capítulo 27 de Ezequiel, versículo 22 e 23, que diz assim: Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas, em toda pedra preciosa e ouro negociaram nas tuas feiras, Arã, e Cané e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. E por aqui nós já começamos a entender que Éden era uma localidade que comercializava também com Tiro. E não era só Éden, comercializava também Arã, Cané e várias outras ilhas e várias outras cidades. Mas o que a teologia cristã usa para confundir a mente daqueles que não estudam, daqueles que não analisam o texto inteiro e nem o contexto, eles se encontram no versículo 13 do capítulo 28 de Ezequiel, que diz assim: Estivestes no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspis, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. E nesse versículo vem a sua resposta. Esse versículo diz que este rei de Tiro ele estava no Éden e que ali existia a sua cobertura. O que era a sua cobertura? A sua coroa e o seu manto, eles eram de pedras preciosas. E ali, quando ele foi nomeado para exercer uma certa posição, foram preparados pífaros, foram preparados tambores. Ele foi eleito para ser daquela forma. E esses detalhes sobre a coroa, a cobertura, sobre o manto, eu explico detalhadamente no meu vídeo Ezequiel 28, Nunca Foi Satanás. Para vocês que querem saber os detalhes sobre este capítulo, eu vou deixar na tela final, peço que vocês assistam, porque aqui é simplesmente uma resposta. Mas ainda assim algumas pessoas se confundem e diz que não, que realmente isso aqui era o Jardim do Éden. Eu moro no estado do Rio de Janeiro e lá em Bangu tem uma localidade chamada Jardim do Éden. Será que daqui a 2000 anos, se Bangu acabasse, ali enterrasse alguma placa e quando aquelas pessoas desenterrassem, achassem aquela placa dizendo Jardim do Éden, eles iam acreditar que o Jardim do Éden era no Brasil, no Rio de Janeiro? Ter um nome Éden ou simplesmente colocar Jardim do Éden ou Jardim de Delícias não quer dizer que é o lugar onde esse rei de Tiro morava, sendo no céu ou sendo lá onde for. Isso é o que a teologia cristã enfia na cabeça daqueles que não estudam e tenta criar seguidores cegos sem saber o que está acontecendo. Aqui não é simplesmente o Jardim do Éden criado, aonde o primeiro homem foi colocado, segundo a Escritura. Aqui era uma cidade chamada Éden, como tinha a cidade de Cané, como tinha Arã, como tinha a Síria e daí por diante. Mas a segunda pergunta de Anta Vieira diz o seguinte: o rei de Tiro era um querubim cobridor? A resposta é verdadeira. Ele era um querubim protetor. Por quê? Porque a palavra querubim, ela tem um radical queruv, que significa protetor, proteger. Ele tinha a finalidade de proteger as nações contra ataques invasores. Éden era um lugar que vinha as pedras preciosas, Éden tinha muita riqueza, por isso era um jardim de delícias, por isso era um jardim de Deus. E esse rei, ele foi eleito para proteger essas nações,
para não deixar que nada acontecesse. Até porque esse rei, ele é um homem. Reparem o que Ezequiel, no capítulo 28, versículo 2 diz. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas no teu coração como se fora Deus. Então, quando a palavra veio ao escritor do livro de Ezequiel, a palavra veio, olha, você diz ao príncipe de Tiro, ele está falando que ele é Deus, que ele se assenta na cadeira de Deus no meio dos mares, mas diz a ele que ele é um homem, ele não é um ser angelical, ele não é nada disso. Então, definitivamente está deixando bem claro que esse rei de Tiro ele é um homem. A teologia cristã, ela pega textos sem contextos para criar pretextos e fundamentar, sim, doutrinas vãs filosofias. Ela diz que aqui é um querubim que se revoltou contra Deus, que era o protetor dos céus, protetor da divindade, protetor do jardim do Éden. Alguns vão até além, alguns dizem que ele era até regente no céu. Parece que as pessoas até foram lá para saber o que estava acontecendo. Mas se isso tudo fosse verdade, algumas perguntas ficariam vazias. Por exemplo, se toda maldade, se tudo aquilo que não presta veio de Satanás, se ele fosse um querubim para proteger o céu, ele ia proteger e de quem? Então, nosso amigo Ivanta Vieira, respondendo a sua pergunta, o rei de Tiro estava no Éden. Éden era uma cidade, uma ilha, uma localidade. E ele era verdadeiramente um querubim protetor. Ele era o querubim pela qualidade de proteger todos aqueles povos dos ataques invasores. E para finalizar, eu gostaria de pegar a parte final do seu questionamento, que diz o seguinte: por causa desses teólogos de internet, muitos incautos caem em suas vãs doutrinas. O povo perece por falta de conhecimento. Aí eu te pergunto, amigo Ivanta Vieira, o povo perece por causa dos teólogos da internet ou por causa dos teólogos da teologia cristã que pega textos sem contextos, pega pedaços de versículos, transformam em uma profecia, uma mentira de dupla referência e levam pessoas ao engano, aprisionando pelo medo, dizendo que é aquilo que nunca foi. Realmente, Oséias está certo. O povo perece porque seguem líderes religiosos gananciosos, falaciosos, de doutrinas cristãs mentirosas, porque não querem estudar e não querem observar aquilo que o texto diz. Comem simplesmente aquilo que os seus líderes vomitam. E com isso eu quero pedir mais uma vez a vocês que peguem todo o contexto de Ezequiel 28 no vídeo final. Vou deixar lá no card Ezequiel 28 para que vocês possam entender os detalhes de cada versículo que está falando sobre o rei de Tiro, que nunca foi Satanás. E com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixa ali a sua pergunta no direct, no WhatsApp ou aqui no YouTube. Eu me chamo Rony Leal, podem mandar suas perguntas, sabendo eu responderei. Não sei tudo, mas aquilo que sei eu vou responder. Lembre-se, não existe pergunta tola, existe tolo que não pergunta. Um grande abraço e até a próxima. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying